Oi, meu nome é Daniela Vilela e hoje vamos falar sobre São Miguel. São Miguel é o general das virtudes do Senhor, vencedor e erradicador de espíritos rebeldes e maus, pesador de almas e protetor do Santo Tabernáculo. São Miguel é invocado para combater o mal. A representação de São Miguel mostra uma figura bastante clara, vinda do capítulo 12 do Apocalipse de São João, que diz: Então uma guerra estourou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Ele sempre é retratado como um guerreiro poderoso que carrega um escudo, uma espada e um olhar penetrante. Um escudo, um símbolo de proteção juntamente com a armadura que nos defende, como disse São Paulo, dos poderes do mal. Uma espada desembainhada para dizer que ele é cauteloso e pronto para lutar e expulsar o diabo, porque de Deus ele recebeu o poder e a autoridade para fazê-lo, e um olhar que inspira respeito e medo, que significa que é impossível fugir do julgamento de Deus sobre anjos e homens descuidados e impenitentes. Embora todas as representações clássicas o mostram esmagando o diabo sob seus pés, na verdade Miguel permanece cauteloso, esperando que esta missão de destruição das obras do maligno seja realizada pela Virgem Maria através de seu filho. Isso é muito importante, pois São Miguel mantém o diabo sob sua força, mas não o derrota definitivamente. Somente Cristo e a Virgem Mãe podem destruir definitivamente as obras de Satanás. Por essa razão, não é coincidência que Maria e Miguel sejam enunciados juntos pelo apóstolo das premonições divinas, no capítulo 12 do Apocalipse. Seu nome significa quem como Deus? Isso mesmo, uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta retórica. E o que é uma pergunta retórica? Ao contrário de uma pergunta verdadeira, a pergunta retórica não tem como objetivo a obtenção de uma resposta ou nova informação. A resposta da pergunta retórica já é do conhecimento dos diversos interlocutores ou se encontra subentendida. Então, para essa pergunta, nós já sabemos a resposta. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele faz parte de um dos grupos primitivos de espíritos. Primitivo no sentido de primeiro a existir, os primeiros arcanjos, que foram designados por Deus para ajudar e acompanhar o homem. O Novo Testamento diz que Jesus participou da criação do céu e da terra, incluindo arcanjos e anjos, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Lá diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Algumas aparições do arcanjo Miguel. Suas aparições demonstram uma grande dignidade e nobreza, bem como uma atitude muito determinada, que em alguns casos se traduz em uma atitude decididamente violenta, ou com gestos fortes. Monte Gárgano, um pastor que conduzia uma manada de vacas, querendo obrigar um novilho a sair de uma caverna, lançou para dentro dela uma flecha, a qual voltou com a mesma velocidade, vindo a ferir o pastor. Este fato causou muita admiração nos que presenciaram o acontecimento, e a notícia chegou aos ouvidos do bispo. Julgou ele tratar de um sinal do céu e ordenou um jejum de 3 dias em toda a diocese, pedindo ao Senhor que lhe revelasse o que seria aquele sinal. Passados 3 dias, apareceu-lhe o arcanjo Miguel declarando: Você fez bem em perguntar a Deus o que estava escondido dos homens. Um milagre atingiu o homem com sua própria flecha, de modo que ficou claro que tudo isso acontece por minha vontade. Eu sou o arcanjo Miguel e estou sempre na presença de Deus. A caverna é sagrada para mim. E desde que decidi proteger este lugar e seus habitantes na terra, quis atestar desta maneira ser deste lugar e de tudo o que acontece aqui como patrono e guardião. Onde a rocha se abre, os pecados dos homens podem ser perdoados. O que é pedido aqui em oração será respondido. Então suba a montanha e dedique a caverna ao culto cristão. Aparição no castelo Santo Ângelo em Roma. Em 1590, a peste devastou Roma
e uma grande multidão de pessoas foram vítimas da doença. São Gregório, que era o Papa na época, tentou com orações públicas obter misericórdia de Deus. Um dia, enquanto levava junto do povo, numa procissão, a imagem de Maria Protetora do povo romano em direção à Basílica de São Pedro, São Miguel apareceu no topo do mausoléu Adriano, também conhecido como Castelo Santo Ângelo, segurando na mão uma terrível espada em uma atitude de colocá-la de volta na bainha. Era um sinal de que ele tinha lutado contra o mal e de que tinha cessado a feroz praga que tanto desolara Roma. E de fato foi o que aconteceu. Aparição no México. O arcanjo São Miguel apareceu 3 vezes a um jovem chamado Diego Lázaro de São Francisco. A primeira vez foi no dia 25 de abril de 1631, no estado de Tlaxcala, no México, durante uma procissão. O arcanjo disse ao jovem: "Você deve saber, meu filho, que eu sou São Miguel Arcanjo. Venho lhe dizer que é a vontade de Deus e a minha que diga às pessoas deste povoado e de seu entorno que no vale formado por 2 montanhas e em frente a esse lugar, elas encontrarão uma fonte de água milagrosa que curará qualquer doença. Esta fonte está sob uma grande rocha. Não duvide do que eu te digo, nem deixe de fazer o que eu te mando." No entanto, Diego duvidou da aparição e, temendo que não acreditassem nele, decidiu não fazer o que o arcanjo lhe pediu. E, em castigo por causa de sua desobediência, o jovem sofreu com uma febre muito alta. À meia-noite de 7 para 8 de maio de 1631, o arcanjo apareceu a Diego novamente. Curou-o e levou-o ao local onde deveria ser construído o santuário, e disse ao rapaz: "Aqui onde eu toco com minha espada é a fonte de água da qual falei com você durante a procissão. Você deve divulgá-la à população ou será severamente punido. A luz que desce do céu e o clima é o poder que Deus está dando a essa fonte de água para curar todas as doenças e necessidades espirituais. Faça todo mundo saber." Mesmo assim, não contou. No dia 13, ocorreu a terceira e última aparição de São Miguel ao jovem. O arcanjo aparentava estar mais irritado e disse: "Por que você é tão covarde em cumprir o que lhe confiei? Você realmente quer que eu peça a Deus que o castigue por sua desobediência? Levanta-se e vá contar às pessoas o que eu lhe disse." Diego foi até a fonte, recolheu um pouco da água e levou ao bispo local, que por sua vez, como parte de sua investigação da aparição, distribuiu-a entre alguns doentes. Segundo a tradição, aqueles que beberam daquela água foram curados. Alguns anos depois, o então bispo, o beato Juan de Palafox, ordenou a construção do atual santuário de São Miguel do Milagre. O arcanjo Miguel nas passagens bíblicas. Em algumas passagens do livro de Daniel, vemos a vinda dos santos arcanjos. Lá Gabriel diz: "Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio." Onde se observa que, com essa expressão, Gabriel revela a existência de um grupo de espíritos primitivos mais velhos que os outros, como também relataram os santos da Igreja Católica primitiva. São mais antigos do que os anjos. O livro de Tobias nos diz em número de 7 santos anjos, que são arcanjos, que carregam as orações dos santos e são admitidos diante da glória do santo. Chegando ao capítulo 12 do livro de Daniel, diz que Miguel, dentre estes, tem um papel singularmente superior, chamando-o de grande príncipe. Do livro de Daniel, vamos ao Apocalipse de São João, onde está dito: "Uma guerra eclodiu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão lutou junto com seus anjos, mas eles não prevaleceram e não havia lugar para eles no céu. O grande dragão, a antiga serpente, a quem chamamos de diabo ou Satanás, que seduz toda a terra, foi precipitada na terra e seus anjos também foram precipitados com ele." São Miguel é o paladino de Deus e o vencedor de Lúcifer. A tradição católica reconhece vários títulos para ele, incluindo chefe da milícia celeste, grão-príncipe, arcebispo de Deus, arcanjo por excelência, aquele que acolhe as almas dos mortos. Para a função da pesagem da alma depois da morte, era lembrado na oração penitencial, quando o penitente fazia sua confissão. Hoje isso não é mais praticado. No texto sagrado, ele se opõe a Satanás. Satanás é o seu opositor. Satanás é o pai do vício e do orgulho, e chefe de todos os demônios e espíritos maus. Por outro lado, seu próprio nome, São Miguel, é sem dúvida um exorcismo em si. Afinal, quem é como Deus? Ninguém.
Precisamente por esse motivo, o Papa Leão XIII, tendo visto em êxtase a ameaça futura que atingiria a Igreja, escreveu uma invocação a São Miguel, pequeno exorcismo que deve ser rezado diariamente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Somente com a segunda vinda de nosso Senhor se realizará a destruição completa de Satanás e de seu reino. Enquanto isso, São Miguel permanece chefe da milícia celeste, com a sua espada desembainhada para expulsar os demônios que querem devorar seres humanos. É o Apocalipse que nos mostra o primeiro anúncio na história da salvação humana. A vitória de São Miguel sobre o príncipe do mal, e essa vitória está destinada a se repetir no final dos tempos. Por isso muitos relacionam São Miguel aos mistérios gloriosos. São de fato as 5 vitórias da Virgem Maria de Nosso Senhor sobre a morte e o mal. Nisso parece simbolizar a ação misteriosa de Miguel, o vitorioso, que derrota as hordas do mal e prenuncia o futuro triunfo do Filho de Deus, pelo qual o capítulo 12 do Apocalipse celebra seus feitos ao lado da imagem da Virgem, sinal celestial da vitória. Os mistérios gloriosos são assim. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Cristo, o Senhor, vence a morte. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. A humanidade renovada em Cristo vence o pecado de Adão. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vence o mundo. Quarto mistério, a assunção de Maria ao céu. Maria, vitoriosa na vida, segue a vitória do Filho Celestial, chegando ao céu em corpo e alma. Quinto mistério, a coroação de Maria, Rainha do céu e da terra. Maria coroada Rainha dos homens e dos anjos e proclamada mediadora, corredentora, porque se refere ao papel da Virgem Maria no processo de redenção e salvação e advogada da humanidade. Se você gostou do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe com todo mundo e se inscreva no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre esses assuntos. Podemos não ter o dom da visão espiritual, mas o mal nos ronda. Temos nossos defeitos e por isso nossas atitudes e sentimentos podem atrair o inimigo. Nosso coração é a morada de Deus, mas se cultivarmos sentimentos ruins ou mágoas em relação aos outros, isso dificulta a nossa conexão com o Pai Celeste e abre brechas. Todos somos filhos de Deus, somos seus amados filhos. Então só porque uma pessoa não é da nossa família ou não está próxima a nós, que temos a liberdade de ofendê-la e cultivar aversão ou até mesmo ódio por ela. Isso nos prejudica muito, só causa o mal a nós mesmos e faz com que não percebamos a vontade de Deus nas nossas vidas. É melhor cultivarmos o hábito da oração do que o ódio ao próximo. Peçamos a Deus e a nossa mãezinha que tire esses sentimentos de nossos corações. Peçamos ao Senhor que habite nas nossas mentes e nos nossos corações. Somos todos queridos por Deus e seus filhos, e não temos o direito de ferir corações com palavras e ações ruins, esses corações que são as moradas do Pai. Pense enquanto isso é grave. Se você gostou do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe com todo mundo e se inscreva no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre esses assuntos. Oração a São Miguel Arcanjo para alcançar a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas, iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. Amém.